Olá, eu sou a Natália e eu sou a monitora dos violoncelos da UCAM. E hoje nós vamos falar de pulso, ponto de aumento e ponto de diminuição, ligaduras e ornamentos. Bom, então a primeira coisa que nós vamos começar a falar hoje é sobre pulso. Com certeza, pelo menos uma vez na sua vida, você já fez a seguinte coisa. Você estava lá, ou seja, num concerto, num show, numa festa, com fone de ouvido, enquanto você estava faxinando a casa, em algum momento você começou a balançar o seu corpo, ou fazer isso aqui, ou bater o pé, ou não sei, qualquer outra coisa que caracterizasse movimentos regulares, certo? Você estava marcando o pulso da música. E o que é o pulso? O pulso, ele se dá devido aos batimentos regulares que definem o andamento da música. O pulso pode ser mais rápido, mais lento, tudo vai depender do que o compositor quer. A gente tem o tempo forte, o tempo fraco. Geralmente o primeiro tempo é o mais forte. Eu não, o Rai vai colocar alguns exemplos para vocês entenderem. Aonde que é o tempo forte, aonde é o tempo fraco. Geralmente o primeiro tempo é o mais forte e aí os outros são mais fracos. Mas não quer dizer que você precisa dar uma porrada no primeiro tempo da música, em todos os primeiros tempos de compasso. Não precisa. Nem sempre isso é necessário. Agora nós vamos falar sobre ponto de aumento. Você já viu em alguma partitura uma nota com um pontinho do lado direito dela? Tipo isso aqui? Coloca aqui raio, por favor, no negócio. Bota uma semínima não, coloca uma mínima pontuada, por favor. Muito obrigada. Você já viu isso? Isso aí, essa bolinha, esse pontinho que tá do lado da nota, não é defeito do Xerox, não é sujeira, não é nada disso. Isso aí é ponto de aumento. O que é o ponto de aumento? Ele é um ponto que é escrito do lado direito da nota, cuja função é aumentar o valor da nota em metade do seu valor. Ou seja, no caso da mínima pontuada, num compasso de 4x4, por exemplo, vamos adotar o compasso 4x4, a mínima ela valeria 2 tempos, certo? Como ela tem esse ponto de aumento, ela vale 3 tempos, porque é a mínima mais uma semínima, que a semínima é a metade do valor da mínima. Assim como a Milena mostrou naquela árvore e naquela relação, né, na aula dela. Se você não lembra disso, volta lá na aula dela para assistir isso. Isso é muito importante, que todo mundo tenha isso em mente. Então, ela vai valer quanto tempo? Num compasso de 4x4, ela vai valer 3 tempos, certo? E assim sucessivamente. Você pode encontrar ponto de aumento em várias situações. Então, é isso. Aí tem também o duplo ponto de aumento. O duplo ponto de aumento são duas bolinhas do lado dessa nota. E aí ela vai valer ela. No caso, vamos usar ainda a mínima. Ela vai valer 2 tempos, mais um tempo da semínima, e o outro ponto de aumento dela vai valer 3/4 do valor dela. Ou seja, isso aí. Já o ponto de diminuição, ele, assim como se o ponto de aumento aumenta a metade do valor da nota, o ponto de diminuição ele diminui metade do valor da nota também. Também não, ele diminui metade do valor da nota. Então, quando você vê algo assim, semínimas com esse pontinho em cima, ele vai valer como se fosse uma colcheia. Então, é o famoso staccato, né? Então, é isso. Às vezes aparece também em cima de mínima, de notas mais longas. E aí, por exemplo,
Se aparece em cima de uma mínima, ele vai durar, no compasso de 4x4, ele vai durar um tempo ao invés de 2. Bom, então vou falar de ligaduras. O que são ligaduras? Ligaduras são linhas curvas que unem uma nota a outra. Isso no caso da ligadura de valor, porque existe também a ligadura de frase, que no caso das cordas, uma ligadura de frase vai fazer com que você toque algumas notas no mesmo arco, no mesmo sentido, né? Mas vamos falar da ligadura de valor. A ligadura de valor, ela junta duas notas e da mesma altura, onde você agrega o valor das notas. Ou seja, se você tem uma mínima de mesmo, vamos supor que é um Fá, um compasso 4x4, e você tem uma mínima que é um Fá, e aí você tem, depois dessa mínima, você tem uma semínima que é um Fá também. E aí, se você põe uma ligadura, vai soar um Fá de 3 tempos, se for um compasso 4x4. Então, é isso. E agora nós vamos falar dos ornamentos. Os ornamentos, eles são algumas notas que se agregam a uma outra nota que está na melodia ou no acompanhamento, enfim. Essa nota é a nota real. E o ornamento são notinhas que a gente coloca em volta dela. Enfim, vocês vão entender melhor. Mas esse é o momento que a gente precisa do instrumento para explicar para vocês. Mas antes de pegar o instrumento, eu vou falar para vocês que anotem aí, temos a apogiatura, mordente, trinado, grupeto e o glissando. Esses são os ornamentos que a gente mais usa. Então, vou precisar do violoncelo. Só um minuto, galera. Bom, antes de começar a exemplificar os ornamentos, eu vou falar mais um negocinho. Os ornamentos, eles eram muito utilizados nos séculos 17 e 18, especialmente na música para cravo, porque o cravo ele não tem uma projeção muito grande, e aí utilizava-se desses artifícios em algumas notas para dar um tempero a mais, para ter um pouco mais de brilho nas notas, enfim. Então, com o tempo, os ornamentos eles foram sendo menos utilizados do que no século 17 e 18, porém eles ainda aparecem muito, e depende do compositor. E na música moderna, por exemplo, eles se preocupam em colocar mais não o ornamento escrito, mas a nota, algo mais específico. Então, vamos falar do primeiro tipo de ornamento, que é um dos mais comuns, né, que é a apogiatura. A apogiatura, você tem a nota real, e ela é uma nota que vem antes dessa nota real, e ela pode ser um semitom abaixo ou acima, ou um tom acima ou abaixo. Porém, existem apogiaturas que são mais de uma terça, enfim, não se limita apenas a tom, semitom, e é isso. A questão você tem uma nota que ela vem antes da nota real. Então, por exemplo, isso pode acabar aparecendo... percebe que é uma nota bem rapidinha antes da nota real. A nota real seria esse Fá sustenido. E aí a apogiatura é um Ré. Isso é uma apogiatura. E ela pode ser para baixo também, por exemplo. E aí vai depender do que o compositor quer. Mas sempre vai estar escrito em qual nota é a apogiatura, se você precisar fazer não um tom, né? A apogiatura sempre vai estar escrito qual nota que vai ser a apogiatura e a nota, enfim, logicamente a nota real vai aparecer escrito também.
Aí a gente tem um outro ornamento que é o trinado. Esse, com certeza, todo mundo já ouviu falar. O trinado, ele aparece, coloca aqui pra mim, Rai, por favor. Ele aparece um símbolo de TR escrito em cima da nota, ou ele aparece o TR com uma minhoquinha do lado. Os dois querem dizer a mesma coisa. Então, o que é o trinado? O trinado, ele você tem a nota e aí você fica oscilando com a próxima nota. Ou seja, geralmente a gente termina assim, os trinados. Você tem, a nota real seria o Si, no caso do que eu toquei agora, né? Seria esse Si, e aí eu fico fazendo trinado com o Dó. E geralmente para dar um acabamento a gente toca a nota de baixo e a próxima e termina na de cima. Seria mais ou menos assim. Existem também várias formas de fazer trinado. Vai depender do contexto do que você está tocando, vai depender da peça, da época, enfim. E aí também existe outro ornamento que é o glissando. Esse aí talvez seja mais famoso que o trinado. Então vamos lá, o glissando, o que ele é? É o deslizar de uma nota até a outra. E sempre vai estar escrito de qual nota você parte e qual nota você chega. Mas sempre vai estar escrito assim. Ou nessa linha reta, que liga uma nota da outra, escrito a abreviação gliss embaixo. Às vezes não está escrito essa abreviação, depende muito da edição. E às vezes, ao invés dessa linha reta, aparece uma minhoquinha. E isso, os dois querem dizer a mesma coisa. Então, o glissando é isso aqui. Ou então, né? E aí, não existe uma regra para quanto tempo você vai durar no glissando. Isso vai depender, de novo, do contexto da peça, do que o intérprete quer passar. Lógico, tudo dentro de algo coerente, né, que faça sentido, mas o glissando é isso. É o famoso deslizar. E existe uma outra coisa dentro desse assunto, que são as notas glissadas, que são 2 ou até 4 notas que você não toca escorregando os dedos, mas você toca as notas realmente. Então, isso seria também um outro tipo, alguma coisa relacionada a glissando que a gente chama de notas glissadas. Aí o outro ornamento que a gente tem, muito utilizado também, é o mordente. O que é o mordente? O mordente, você tem a nota real, e aí a execução fica a nota real, um semitom ou tom acima ou abaixo. Isso é muito rápido. Soa como se você estivesse mordendo a nota. Então ficaria assim, né? Esse é o mordente superior, onde você vai para cima, para a nota de cima, e tem o mordente inferior, que seria onde você faz a nota rápida, você faz abaixo da nota que tá. Então, é isso. Aí a gente tem outro ornamento que é o grupeto. O grupeto é esse sinal aqui. E são 2 sinais, na verdade. Para do jeito que o sinal está, você executa o grupeto de um jeito. O que é o grupeto? Você tem a nota real, e aí você toca a nota que vem antes dele e a nota que vem depois. E aí a ordem que você vai fazer, se você faz a mais aguda ou a mais grave primeiro, ou a mais grave primeiro e a mais aguda depois, você vai saber se você tem que fazer, como que você tem que fazer, dependendo de qual sinal que aparece.
Então, se aparece esse sinal, você tem que fazer assim. E se aparece esse sinal, você faz assim. Entende a diferença? A diferença é bem sutil, mas isso é imprescindível, prestar muita atenção. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está lendo na hora que a gente pega uma peça para estudar. Porque a diferença entre um grupeto e outro é muito sutil. O símbolo é praticamente o mesmo, só que invertido. E isso pode fazer toda a diferença na hora de tocar. Então, vou tocar um atrás do outro para vocês prestarem bastante atenção e ouvirem a diferença. Tem diferença, são as mesmas notas, mas em outra ordem. Então, muita atenção. O exercício 1. O exercício 1 é para colocar a ligadura onde for possível, ou seja, são ligaduras de valor. Então, quando as notas forem as mesmas, vocês coloquem a ligadura. O exercício 2 é para transformar a nota pontuada em duas notas ligadas. Então, você vai ver aquelas coisas que eu expliquei, né, no começo do vídeo. Qual nota que vale a metade dela, que é o valor do ponto, e aí vocês vão ligá-las, assim como no exemplo aí. O exercício 3 é para você reescrever a melodia, transformando cada nota pontuada em notas ligadas. É a mesma coisa do exercício 2, porém com uma melodia aí. O exercício 4 é cada ornamento que tem, vocês vão marcar as notas que são as notas reais, com esse Rzinho aí. Então, atenção, quais são as notas reais dos ornamentos e marquem elas. O exercício 5 é para reescrever a seguinte melodia representando os grupetos pelos sinais de quando começa com a nota superior à real e quando começa com a nota inferior à real. Então, né, lembra que eu falei que muita atenção com o símbolo do grupeto? Então, aqui a gente vai treinar isso aqui. No exercício 6, é para abreviar os glissandos, né? Tem outras formas de escrever o glissando, eu expliquei no vídeo também. E aí vocês reescrevam. E o exercício 7, vocês vão nomear os ornamentos. Qual é esse A, qual é o B, o C, o D, enfim, é isso. Bom, e agora a correção dos exercícios da aula passada. O primeiro exercício é para você completar os nomes das notas nos espaços, indo ascendente e depois descendente. Então, a resposta é Ré, Fá, Sol, Lá, Do, Ré, Mi, Sol, Lá, Si, Do. E a linha de baixo tem o Do, né? Si, Lá, Sol, Mi, Do, Si, Sol, Fá, Mi, Do. O próximo exercício tem que assinar a alternativa que apresentam as notas em ordem ascendente, né? Então, aonde isso acontece é no A, na alternativa B e na D. Então, a resposta correta é a segunda opção, né? A, B e D. O próximo exercício, que é para escrever o nome das notas escritas no pentagrama. Então, Do, Mi, Lá, Sol, Fá, Do, Ré, Fá, Mi.